o amor que desafia o instinto. Seja muito bem-vindo ao canal Caminhando com Propósito. Hoje, nós não vamos apenas contar uma história bíblica, nós vamos mergulhar em um dos relatos mais perturbadores, profundos e escandalosos já registrados na história da humanidade. É uma história que confronta o nosso orgulho, que esmaga o nosso conceito de justiça própria e que nos obriga a olhar para o espelho da nossa própria alma. Prepare o seu coração. Imagine o cenário. Uma praça pública barulhenta no antigo Israel. O sol está quente. O cheiro de poeira e suor é sufocante. E o som metálico de correntes, batendo contra o chão de pedra, ecoa como uma sentença de morte. No centro dessa praça, sobre um palanque de madeira sujo, está uma mulher. Ela não tem mais beleza, não tem mais dignidade. Ela é apenas uma mercadoria descartada. O nome dela é Gomer. Mas o que ninguém ali esperava menos, e o que provavelmente você não esperaria menos, era que o homem, abrindo caminho entre os compradores, com os olhos fixos nela, fosse Oseias, o marido que ela abandonou, o homem que ela traiu, o pai dos filhos que ela deixou para trás. O que Oseias fez naquele dia deixou a cidade inteira em choque e, milênios depois, continua sendo a maior prova de que o amor de Deus não faz cálculos. Ele apenas resgata. Capítulo 1. Um chamado para a dor. Para entendermos o que aconteceu naquele mercado de escravos, precisamos voltar no tempo. Oseias era um profeta. Ele vivia em um tempo onde o reino de Israel estava no auge da sua prosperidade econômica. Mas no fundo do poço da sua decadência espiritual, o povo tinha tudo, mas se esquecia de quem lhes dava tudo. Eles adoravam a Baal, o deus da fertilidade, em busca de prazeres imediatos e colheitas fartas. No meio desse caos, Oseias esperava que Deus o chamasse para dar grandes sermões ou confrontar reis, mas a ordem de Deus foi bizarra, quase cruel. Vá, Oseias, case-se com uma mulher de prostituições. Deus não queria que Oseias apenas pregasse uma mensagem. Ele queria que Oseias fosse a mensagem. Deus queria que o profeta sentisse no próprio peito a agonia de um coração traído, para que pudesse explicar ao povo como o próprio Deus se sentia ao ser trocado por ídolos de pedra. Oseias aceitou. Ele encontrou Gomer e a levou para casa. Ele deu a ela um nome respeitável, uma casa segura e, acima do tudo, o seu coração sincero. Por um tempo, parecia que o amor de um homem justo seria o suficiente para curar o passado de uma mulher errante. Mas o coração humano é um labirinto complexo. Capítulo 2. O drama dos filhos e a rachadura no lar. A vida de casado começou e logo vieram os filhos. Mas até no nascimento dos filhos, o drama se intensificava. Cada criança que nascia recebia de Deus um nome que era um aviso para a nação, mas também uma ferida aberta para Oseias. O primeiro filho chamou-se Jezil, um nome que falava de julgamento. Mas foi na segunda filha que a dor se tornou pessoal. Luana. Em hebraico, isso significa literalmente aquela que não recebeu compaixão ou a não amada. Imagine a dor de um pai ao segurar um bebê no colo e ter que chamá-lo por um nome que nega o próprio amor. E depois veio o terceiro, Luame, que significa não é meu povo. Alguns historiadores sugerem algo ainda mais terrível. Oseias sabia que, devido às saídas constantes de Gomer, aqueles dois últimos filhos
talvez nem fossem dele. Imagine o profeta cuidando de crianças que lembravam a ele, a cada segundo, a infidelidade de sua esposa. Gomer estava fisicamente em casa, mas seus olhos sempre buscavam as luzes da cidade. Ela sentia falta da adrenalina dos amantes, da ilusão de que sua beleza era sua única moeda de troca. Ela confundiu a paz do lar de Oseias com o tédio. Para Gomer, a fidelidade não era um presente, era uma prisão. Capítulo 3. A fuga para o abismo certa noite. O silêncio na casa de Oseias tornou-se ensurdecedor. Gomer havia partido. Ela não saiu para caminhar. Ela fugiu para os braços daqueles que prometiam dar a ela joias, perfumes e vinhos. Gomer acreditava que seus amantes eram os verdadeiros provedores de sua felicidade. Ela sofria de uma amnésia espiritual que muitos de nós compartilhamos. Atribuímos a bênção ao ídolo e não ao doador. Enquanto Gomer se perdia em noites de festas e luxúria, Oseias vivia a agonia do abandono público. Ele era o profeta da cidade, e todos sabiam que sua esposa o havia deixado. Deus estava mostrando a Oseias: é assim que eu me sinto, Oseias. Eu os visto, eu os alimento, e eles correm para outros deuses, dizendo que foram os ídolos que lhes deram tudo, mas o mundo é um mestre que paga mal. A beleza de Gomer, que era sua única garantia, começou a murchar. O dinheiro acabou. Os amantes, que juravam amor eterno enquanto ela era desejada, foram os primeiros a virar as costas quando ela se tornou um fardo. Gomer caiu em uma espiral de autodestruição. Ela passou de uma mulher cobiçada a uma mulher usada, e de uma mulher usada a uma escrava por dívidas. Ela buscou a liberdade fora de casa, mas encontrou as correntes. Capítulo 4. O mercado de escravos. Chegamos ao ponto crucial da nossa história. Gomer chegou ao fundo do poço. Ela foi colocada à venda. Naquela época, quando uma escrava chegava ao mercado naquele estado, suja, marcada pelo abuso e sem esperança, menos seu valor era menor do que o de um animal de carga. Ela esperava apenas a morte ou um senhor cruel. Mas Deus fala com Oseias mais uma vez, e o que ele diz desafia qualquer instinto de preservação do ego. Vá outra vez, Oseias. Ame essa mulher. Humanamente, Oseias tinha o direito legal de exigir o apedrejamento dela. Ele tinha o direito moral de rir da desgraça dela. Mas ele foi ao mercado. Tente visualizar a multidão abrindo caminho enquanto o profeta caminha em direção ao palanque. O leiloeiro grita o preço. Gomer está nua ou coberta por trapos, tremendo de vergonha. Ela ouve uma voz conhecida. Não era uma voz de acusação, era a voz do homem que ela traiu, oferecendo o lance. Oseias pagou 15 peças de prata e 1,5 medida de cevada. Ele pagou por algo que, por aliança e por direito, já era dele. Ele não a comprou para ser sua serva. Ele a comprou para restaurar sua posição de esposa. Ele tirou o seu próprio manto e cobriu a nudez dela. Naquele momento, o silêncio na praça foi absoluto. O escândalo não era o pecado de Gomer. O escândalo era o perdão de Oseias. Capítulo 5. Oseias nos dias de hoje. Você pode estar pensando, essa é uma história antiga. O que isso tem a ver com o meu propósito hoje? A verdade é que o mercado de escravos não acabou. Ele apenas mudou de endereço. Nós somos Gomer. Quantas vezes nós trocamos a presença de Deus por prazeres que nos deixam vazios? Quantas vezes vendemos nossa atenção, nosso tempo e nossa moral por amantes modernos como o status, a validação nas redes sociais
ou vícios escondidos. Nós nos vendemos barato. E quando o mundo termina de nos usar, ele nos joga no palanque do cancelamento, da depressão e da insignificância. Oséias é o reflexo de Jesus Cristo. Jesus não esperou que você se limpasse para te amar. Ele não esperou que você pedisse desculpas para vir ao seu encontro. Ele veio ao mercado de escravos deste mundo, viu a sua vergonha e não te apontou o dedo. Oséias pagou com prata e cevada. Jesus pagou com cada gota do seu sangue. Ele deu o lance mais alto da história para garantir que você nunca mais precisasse se vender para ninguém. Capítulo 6. A mudança de identidade. O que aconteceu depois que Oséias levou Gomer para casa? O texto bíblico nos dá uma pista poderosa. Deus diz que transformaria o vale de Acor, que significa vale da tribulação, em uma porta de esperança. Ele diz que Gomer não o chamaria mais de meu senhor, mas de meu marido. Deus mudou os nomes dos filhos. Lo-ruama não amada passou a ser chamada de Ruama amada. Lo-ame não. Meu povo passou a ser chamado de ame meu povo. Isso nos ensina que o propósito de Deus não é apenas te perdoar, é reescrever a sua identidade. Onde o mundo colocou um rótulo de fracassado, Deus coloca um selo de resgatado. Onde o pecado escreveu vergonha, a graça escreve esperança. Gomer não mudou para ser amada, ela foi amada para que pudesse mudar. É o amor de Oséias que dá a ela força para ser uma nova mulher. Da mesma forma, não tente se consertar antes de vir para Deus. É o abraço dele que te conserta. É o manto dele que te purifica. Conclusão: o seu caminho de volta. Chegamos ao fim desta jornada, mas o propósito dela está apenas começando na sua vida. Talvez você esteja assistindo a este vídeo e se sinta exatamente como Gomer no palanque. Você sente que foi longe demais, que suas traições, menos contra Deus, contra sua família ou contra você mesmo, menos criaram um abismo que ninguém pode saltar. Mas olhe para a história de Oséias. O resgatador está na praça agora. Ele conhece cada detalhe do seu passado, cada noite que você fugiu, cada amante que você preferiu em vez dele, e ainda assim, ele está com a mão levantada, pagando o preço para te levar de volta. O propósito da sua vida não é ser perfeito, é ser um testemunho vivo de que o amor de Deus é maior do que qualquer erro que você possa cometer. Não importa o quão sujo seja o seu passado, o seu futuro está seguro nas mãos de quem pagou tudo por você. Se esta mensagem tocou a sua alma, não saia deste vídeo da mesma forma que entrou. Escreva aqui nos comentários: eu aceito o resgate. Compartilhe esta história com alguém que se sente sem valor hoje. Vamos fazer com que o canal Caminhando com Propósito leve essa esperança para os lugares mais escuros. Você foi comprado por um preço altíssimo. Caminhe com esse propósito. Caminhe com a certeza de que você é amado, mesmo quando não se sente assim. Muito obrigado por nos acompanhar. Que a graça de Oséias, que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida. Até o próximo vídeo.